Quais lendas do romance policial se conhecem exatamente aqui nesse livro que nós vamos conversar hoje? Claro que eu não poderia estar falando de outro, senão de Sherlock Holmes e Dr. Watson. Esses dois personagens, eles protagonizam uma das maiores parcerias nas investigações criminais da literatura. Mas afinal, como eles se conheceram? Como se deu essa parceria? Como tudo isso começou? Além disso, quais os desafios eles vão se deparar aqui no livro Um Estudo em Vermelho? Tudo isso nós vamos conferir aqui nesse vídeo de hoje. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma das parcerias mais famosas da literatura policial, ou seja, parceria já consagrada entre Sherlock Holmes e Dr. Watson. Por sinal, Sherlock Holmes, ele é um dos personagens mais conhecidos da literatura. Praticamente todo mundo já ouviu falar dele, principalmente pela fama que ele tem de ser o melhor detetive. E também pela capacidade de desvendar crimes extremamente complexos, também de desvendar mistérios que deixam qualquer leitor intrigado. Mas também o que seria de Sherlock Holmes sem o seu fiel amigo e companheiro Dr. Watson, que também é um personagem extremamente importante aqui na obra. Mas como se deu essa parceria? Isso a gente conhece logo no início do livro Um Estudo em Vermelho, e a gente fica sabendo que Dr. Watson, ele é médico, ele lutou na guerra do Afeganistão, mas ele acabou se ferindo e voltou para a Inglaterra. Só que quando ele retorna, ele se vê ali numa situação muito difícil. Nada estava dando certo para ele. Ele estava com dificuldade, por exemplo, de encontrar um lugar, um bom lugar para morar e também com um preço acessível. Estava tudo muito caro ali em Londres, então ele estava passando ali por uma situação bem difícil. Até que num determinado momento, enquanto ele estava andando pelas ruas de Londres, ele encontra um amigo que ele pode ali desabafar, contar sobre os seus infortúnios. E o amigo, ele encontra uma solução, né, para esse problema que ele estava passando, ou seja, de não ter um lugar digno para morar. E esse amigo, ele comenta sobre um outro amigo, no caso, Sherlock Holmes, que ele também estava procurando alguém para dividir o aluguel, né, do apartamento, para dividir ali as despesas. Mas ele já avisa de antemão que esse amigo, ele é muito excêntrico. E claro que diante da situação difícil que ele se encontrava, ele aceita conhecer Sherlock Holmes e verificar pessoalmente essa possibilidade. E é aí que tudo começa. Eles acabam se conhecendo, mas antes de fechar qualquer tipo de negócio, eles vão fazer um teste de compatibilidade, cada um vai revelar o seu defeito para ver se essa convivência ela é possível, ou seja, se é possível um aturar o defeito do outro. No final das contas, tudo deu certo. Eles conseguem encontrar um lugar para morar e assim o Dr. Watson ele se muda para o apartamento de Sherlock Holmes, que percebe imediatamente que Dr. Watson ele era o companheiro perfeito para as suas investigações. A gente sabe que Sherlock Holmes ele tem a brilhante capacidade, por meio da dedução e das observações, de descobrir tudo sobre a pessoa. Com certeza ele utilizou essa técnica para ter certeza ali que de fato o Dr. Watson ele é o parceiro ideal ali para as suas investigações. E é incrível, né, que a gente vai observar exatamente isso, que através desse método que ele tem, da dedução, ele consegue descobrir tudo sobre a pessoa. Inclusive, sem ninguém falar nada, sem ninguém mencionar nada a respeito do Dr. Watson, ele já sabia exatamente que ele era médico, que ele estava voltando, que ele esteve, né, lutando no Afeganistão e voltou recentemente. E isso deixa tanto o leitor como também o próprio Dr. Watson muito surpreso por ele saber tudo isso. E é incrível porque a gente vai, né, ele vai explicar como ele chegou a essa conclusão, como ele descobriu tudo isso e vai desenvolver todo o raciocínio, vai compartilhar com a gente. E é incrível porque todas as deduções que ele faz fazem sentido. E isso é muito interessante. Como é que pode isso? Não tem como não ficar admirado com um personagem desse. E é por isso que Sherlock Holmes, ele me conquistou já nas primeiras páginas. É incrível o que ele faz aqui nesse livro, as habilidades que ele tem
E claro que isso não é para qualquer um, não é à toa que Sherlock Holmes ele se eternizou na literatura, porque ele é um personagem muito marcante e muito vívido. E assim que o Dr. Watson ele se muda para o apartamento de Sherlock Holmes, ele percebe que realmente ele é um homem muito excêntrico e também solitário. Ele fica extremamente surpreso com a inteligência dele. Mais surpreso ainda ele fica com a falta de conhecimento em outras áreas do conhecimento que para o Dr. Watson são questões básicas e todo mundo deveria saber. Ele fica ali tentando, ele fica observando Sherlock Holmes e tentando descobrir em que ele trabalha, mas a princípio sem sucesso. Depois é que Dr. Watson ele descobre que Sherlock Holmes, na verdade, ele é um detetive consultor. Ou seja, ele ajuda outros detetives a desvendarem crimes, né, casos mais complexos. E conforme o Dr. Watson ele vai ali observando Sherlock Holmes trabalhando, ele fica fascinado com todas as habilidades que ele tem ali, com tudo que ele desenvolve, as técnicas e abordagens que são inovadoras e que são revolucionárias e serão aplicadas ali para desvendar, né, para utilizar nas investigações e desvendar os crimes. E a gente acompanha também porque ele desenvolve essas técnicas, essas novas abordagens, ele faz experimentos em seu laboratório de química, então isso não foi algo que surpreendeu somente o Dr. Watson, mas eu também fiquei fascinada quando eu li sobre essa parte e também por conta disso Sherlock Holmes ele já me conquistou logo no começo do livro. E é assim que essa parceria entre Sherlock Holmes e Dr. Watson começou e já se tornou lendária. Dr. Watson, ele é o narrador aqui da história e vai contar as suas observações, né, de como Sherlock Holmes trabalha, como ele faz a investigação, como ele descobre, elucida os casos, os mistérios. E juntos eles vão enfrentar desafios e perigos, mas eles conseguem superar tanto por conta das habilidades que cada um deles possui, como também por conta dessa parceria, dessa lealdade que um tem pelo outro, e por isso que é uma história, né? E são personagens que são muito admirados e continuam cativando e inspirando leitores até os dias de hoje. E é aqui que a gente conhece o primeiro caso solucionado pelo detetive, claro, com a ajuda e as observações do seu amigo Dr. Watson. Eles são contratados para investigar a morte do personagem aqui chamado Drebber. Ele é encontrado morto numa casa abandonada, numa casa vazia, e ao longo aqui das investigações a gente vai observar a capacidade aqui de dedução e de observação de Sherlock Holmes. A gente acompanha ele entrando em ação, coletando pistas minuciosas e através desse método que ele tem de dedução e de observação, ele vai conseguir, coletando essas pistas, falando com testemunhas, ele consegue rapidamente chegar ao assassino e também elucidar todo o caso, todo o mistério. E o mais interessante aqui no livro é o momento que a gente acompanha ele coletando essas pistas. Ele vai para o lado de fora da casa, observa o quintal, observa as pegadas. Pelas pegadas, ele consegue chegar à conclusão se o assassino ele é jovem ou se ele é mais velho. Ele também entra na casa onde está o morto, observa a cena do crime, vai ali coletando pistas que outros, né, policiais estão ali, outros investigadores não conseguem detectar, ou quando eles percebem, eles acabam interpretando de forma errada, indo para um caminho equivocado e chegando também a suspeitos que não estavam ali, que não tinham a ver com o crime. Já Sherlock Holmes, observando ali o cenário do crime, ele vai ver que tem na parede uma palavra escrita que para os outros investigadores que estão ali tinha um determinado significado, eles fizeram uma outra interpretação, enquanto que Sherlock Holmes ele consegue ir para a pista, para o caminho correto, porque ele percebe que aquela palavra ela significava vingança em alemão. Então, dessa forma, ele consegue descobrir qual foi a motivação do crime. E também, por conta dessa palavra, ele consegue identificar qual a altura do assassino, porque pela altura que ela estava escrita na parede, ele consegue chegar na altura do assassino. E assim ele vai coletando essas pistas, coletando essas informações e chegando no perfil do assassino. Além do perfil do assassino, ele também consegue chegar na motivação do crime.
E quando Sherlock Holmes ele se aproxima do corpo, ele percebe que tem ali um anel, ou seja, uma peça muito importante para elucidar esse crime. Então ele com certeza ele vai descobrir que o assassino ele perdeu ali no momento em que estava cometendo o crime e que com certeza ele queria aquele anel de volta, que aquele anel ele era muito importante para ele. Então ele vai usar esse motivo para tentar atrair o assassino e assim capturá-lo. Mas não será dessa vez, porque o assassino muito esperto, ele consegue despistar Sherlock Holmes e assim a gente não descobre quem é o verdadeiro assassino. Outros suspeitos vão aparecer aqui na história, até mesmo porque tem uma investigação paralela, outros policiais, investigadores também estão participando, né, da investigação deste crime, mas eles acabam, como eu falei, indo para um caminho contrário, uma direção equivocada para elucidar esse mistério, esse caso, e chegando a outros suspeitos que a gente também vai acompanhar aqui na história. E a gente vê ele realmente trabalhando, entrando em ação, tirando as suas próprias conclusões, e isso deixa a leitura muito interessante, prende a nossa atenção, porque a gente quer saber quem é o assassino, a gente quer saber a motivação do crime. Além disso, vai deixando a história muito fascinante. Uma outra observação aqui de Sherlock Holmes na história é que ele, quando está ali olhando, analisando o morto, percebe que não tem nenhuma marca, não tem nenhuma ferida. E assim ele também vai descobrir de que forma essa pessoa ela foi morta. E não demorou muito para Sherlock Holmes chegar na identidade do assassino. A gente fica sabendo isso só no final, né, do livro. Mas para ele, rapidamente ele consegue ligar os fatos, ligar as pistas, chegar à conclusão, identificar o assassino. Agora, uma coisa que me deixou muito surpresa foi a segunda parte aqui do livro. Porque quando eu comecei a ler, né, a segunda parte aqui da obra, eu fiquei com a impressão de que o começo da história ela não tinha conexão nenhuma, relação nenhuma com a primeira. Então a gente começa, né, com essa história. É impressionante que no decorrer, no desenvolvimento, ela vai começando a encaixar, a fazer sentido. É muito impressionante porque quando no começo da leitura eu imaginei que não tivesse sentido nenhum e que aquela história não daria em lugar nenhum, ele vai de forma mirabolante ligando os pontos, a história ela consegue fazer sentido e a gente entende as motivações do assassino, a gente conhece os personagens envolvidos nesse caso. E é uma história repleta de intrigas e reviravoltas, mas no final das contas ela fornece pra gente uma compreensão total e um entendimento total da história. Mas em linhas gerais, o que nós temos aqui no livro é isso. Ele analisa a cena do crime com detalhes e também de forma minuciosa, coleta pistas que outros policiais, outros investigadores deixaram passar. Além disso, ele também conta com uma rede de informantes que vão ajudar ele a coletar informações tanto sobre a vítima como também sobre os suspeitos. E é incrível aqui o que ele faz para poder ligar todos esses pontos, montar esse quebra-cabeça para poder chegar na verdadeira natureza, né, desse crime. Ele consegue deduzir a motivação do assassino e também descobrir toda a trama que existe por trás disso tudo, uma trama que no caso que envolve ódio e vingança. E aqui a gente fica sabendo por que Sherlock Holmes ele é considerado o melhor detetive. Ele é muito inteligente, ele é habilidoso, astuto. Isso faz dele o melhor detetive, o mais respeitado, o único capaz de elucidar os crimes mais complexos, os casos mais difíceis. E esse foi um livro que me conquistou já nas primeiras páginas. Sherlock Holmes ele já se tornou um dos meus personagens favoritos. Eu fiquei muito surpresa com o que Arthur Conan Doyle ele fez aqui. Inclusive, eu quero continuar lendo outros livros, romances e contos. Na verdade, eu quero ler toda a obra completa, porque eu
Eu fiquei muito impressionada com a trama que ele desenvolve, que é complexa, é envolvente, prende a nossa atenção, é repleta de reviravoltas, então não tem como ficar indiferente, não tem como a gente não se envolver. Se você gosta de histórias de detetives, deixo aqui a minha recomendação, né? Se você ainda não leu Um Estudo em Vermelho, porque vale muito a pena, é um livro que prende a nossa atenção, porque a gente quer saber o que vai acontecer, chegar até o final da história, então é uma leitura envolvente. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.